Saudações, meus amigos. Hoje nós vamos dar continuidade à resolução de alguns problemas do Enem 2022 como dicas válidas para quem vai fazer a prova 2023, né? Muitas pessoas assistiram nosso vídeo anterior e agora vamos passar para todos mais algumas explicações. Olha só. Vamos começar pela questão 115 do Enem 2022, que diz o seguinte: a preocupação com a sustentabilidade faz com que se procurem cada vez mais métodos eficientes para a economia de energia elétrica. Um procedimento que se pode adotar é a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED nas residências. Uma lâmpada incandescente opera 8 horas por dia e foi substituída por uma de LED. Elas apresentam 60 watts e 8 watts de potência nominal de consumo, respectivamente. A redução do consumo de energia elétrica em kWh obtida durante 30 dias foi uma dessas opções. Bom, primeiro, a gente identifica rapidamente que o problema faz referência ao tema energia elétrica, né? E tem algumas informações importantes que eu preciso citar sobre a energia elétrica para que a gente possa fazer a interpretação do problema e a sua resolução. Veja bem, temos essa primeira relação que identifica a energia elétrica como sendo a potência multiplicada pelo intervalo de tempo que o aparelho ou equipamento permanece ligado, consumindo corrente na rede, né? Então, temos esse identifica a energia elétrica, ΔT representa o intervalo de tempo, e P indica a potência elétrica, tá? Bom, uma das informações importantes são as medidas, a forma como nós utilizamos os valores, né, e suas respectivas unidades na hora da resolução do problema. Por exemplo, a energia elétrica, muitas vezes ela é calculada em joule, a potência é em watt e o tempo em segundo. Então, joule igual a watt vezes segundo. Sendo que nesse problema você observa que as opções de resposta estão todas em kWh ou kWh. Então nós vamos mudar essas unidades. Veja bem, a energia nós vamos determinar em kWh, né, kWh, a potência em kW e o tempo em hora. Então kW vezes hora é kWh. Um cuidado que se precisa ter é que não é kW por hora, e sim kWh. Ou kWh, né? Não se diz kW por hora não, tá bom? Mas, além dessas informações sobre a expressão da energia elétrica, tem outra coisa importante que eu preciso citar. É que muitas vezes, nas questões que envolvem energia elétrica, aparecem também essas outras relações aqui abaixo. Potência elétrica igual a tensão vezes a corrente, potência elétrica igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, e também potência é o quadrado da tensão dividido pela resistência elétrica, tá? São relações da potência, como também a lei de Ohm, né? Resistência elétrica igual a tensão sobre corrente. São relações matemáticas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, aparecem em problemas que envolvem energia elétrica. Bom, então, U é igual a tensão, R é resistência e I é a corrente elétrica. Agora vamos à nossa resolução. Veja só. Vamos começar pela lâmpada incandescente. Então, eu vou fazer aqui uma seleção, né, de algumas partes. Primeiro, nós vamos substituir lâmpada incandescente por lâmpada de LED. E nós sabemos que as lâmpadas incandescentes consomem mais energia do que as lâmpadas de LED. Eu vou começar colocando informações aqui sobre as lâmpadas incandescentes e vou calcular o consumo de energia dessas lâmpadas, tá? Em 30 dias, conforme o problema cita aqui, ó. Sabendo que a potência da lâmpada incandescente é de 60 watts ou 60 watts. Lembrando que as respostas deverão estar em kWh, então a potência não poderá ficar em watt, e sim em kW, tá? Vamos ver. A potência da lâmpada incandescente, deixa eu tirar aqui essa seleção, é de 60 watts. Transformando 60 watts para kilowatts, então a gente pode escrever assim, olha só. 60 multiplicado por 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000. Aí, em seguida, a gente multiplica por 1000 novamente. Isso quer dizer que
60 dividido por 1000 vezes 1000 é o mesmo 60 inicial, tá? Mas eu precisei colocar esse 10 elevado a menos 3 para que em seguida fosse possível aparecer o quilo, porque onde quilo aparece, identifica vezes 1000. Tudo ok, pessoal? Não sei se eu estou falando rápido aqui ou se está claro para todos, tá? Então eu transformei de watt para kilowatt. É que os vídeos eles não são muito longos, aí eu não estou podendo demorar com alguns detalhes aí, tá? Mas vocês podem colocar nos comentários do vídeo, caso tenha ficado difícil entender essa parte aí, tá bom? Outra coisa, o intervalo de tempo que a lâmpada vai funcionar é de 8 horas por dia, né? Vamos selecionar aqui mais uma vez, porque a questão diz que a lâmpada incandescente, né? Ela funciona, ela opera 8 horas por dia, tá? Então, 8 horas em cada dia. No entanto, nós queremos o consumo da lâmpada em 30 dias. Então, ela não vai funcionar apenas um dia. Em um dia, ela gasta apenas 8 horas. Mas em 30 dias, ela gasta 30 vezes o tempo de um dia. Ou seja, 30 vezes as 8 horas, o que corresponde a 240 horas, né? Multiplicando 8 por 30, né? E a partir daí, a gente aplica a formulazinha da energia elétrica e a gente faz assim. Energia é potência em kilowatt, 60 vezes 10 elevado a menos 3, vezes o tempo em hora, que é 240. Assim, nós encontramos a energia em 30 dias. Veja, 60 vezes 240 é 14.400, multiplicando por 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 significa voltar 3 casas, uma por uma, nesse valor. Ou seja, é a mesma coisa que dividir por 1000. Quando aparecer 10 elevado a menos 3, é o mesmo que dividir por 1000. Então, dividindo esse valor por 1000, basta voltar 3 casas, né? Então, a energia elétrica é 14,4. Veja que voltando 3 casas, fica 14,4. Kilowatt da potência vezes hora do tempo é quilowatt-hora. Então, nós calculamos o consumo de energia elétrica da lâmpada incandescente durante 30 dias, funcionando 8 horas por dia. Vamos fazer a mesma coisa com a lâmpada de LED, né? A potência da lâmpada de LED é de 8 watts, mas transformando para kilowatt, nós fazemos o mesmo procedimento daqui, ó. 8 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1000 watts. Ou seja, 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000 e quilo é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Se eu divido por 1000, depois eu multiplico pelo mesmo 1000, eu não fiz nada, né? Eu continuo na potência de 8 watts. Mas aí eu deixei o 10 elevado a menos 3 aqui, para que seja possível deixar também o prefixo quilo. E, portanto, esse valor fica em kilowatt, tá? O tempo de funcionamento da lâmpada do LED vai ser o mesmo tempo da lâmpada incandescente, porque a lâmpada incandescente, que opera 8 horas por dia, será trocada pela lâmpada de LED, que vai operar no mesmo tempo, né? Então, 240 horas da mesma forma, 8 horas por dia vezes 30 dias. Vamos utilizar a mesma relaçãozinha da energia elétrica, né? Potência vezes o tempo. Vamos pegar a potência em kilowatt e o tempo em hora. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 3, que é a potência em kilowatt, vezes o tempo de funcionamento em hora. Logo, nós teremos 8 vezes 240 é 1920. Multiplicando pela potência 10 elevado a menos 3, é só voltar 3 casas, e então nós teremos 1,92 kWh. Veja que tem a diferença, né? A lâmpada incandescente consome bastante energia quando a gente compara com a lâmpada de LED. Bom, mas quanto foi, digamos assim, a redução do consumo, né? Quanto foi que diminuiu? Então, antes era 14,4 kWh. Agora é apenas 1,92. Para a gente saber quanto foi de economia, né, quanto se diminuiu do consumo, a redução do consumo, é só fazer a diferença, né? A gente vai pegar 14,4, diminuiu 1,92, o que sobrar foi a economia. Então, a redução de consumo, a variação de consumo de energia foi de 14,4 menos 1,92. Isso vai dar para a gente o valor 12,48 kWh ou quilowatt-hora, né? Então, a resposta é a letra D, porque o problema diz assim, qual foi a redução do consumo de energia? Deixou de consumir 12,48 kWh, né?
Ok, pessoal? Então, um probleminha sobre energia elétrica, de certa forma, é uma questão simples, tá? Vamos seguir adiante para mais um problema. Novamente aqui uma questão sobre eletricidade, né? Porque são problemas que vêm caindo bastante no Enem, esse tema da elerodinâmica principalmente, é um tema muito forte e muito frequente, né? E essa questão é sobre carregadores elétricos. Isso aqui é bem clássico, né? Porque os últimos Enems vêm explorando esse tipo de problema. Olha só, do ano passado, 2022, diz assim: carregadores elétricos são projetados para fornecerem energia a baterias recarregáveis, né? Como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são mostradas na tabela ao lado. Então, o que a gente vê nessa tabela aqui, à direita, é o que aparece lá indicado muitas vezes no carregador, não é? A gente tem informações desse tipo aqui. Usando um carregador com corrente máxima, o tempo total de carga dessa bateria, totalmente descarregada inicialmente em hora, é... Bom, o que essa questão quer saber é quanto tempo vai demorar para pegar uma bateria que está totalmente descarregada, que tem essa configuração aqui, né? E a gente vai colocá-la em carga máxima. Então, quanto tempo isso vai demorar? O que é necessário saber? Qual é o conteúdo da física que está relacionado a esse tipo de questão? Veja bem, o conteúdo é a introdução à eletrodinâmica, aquele conceito de corrente elétrica, conceito de corrente, carga e tempo, tá? É muito simples, olha a formulazinha aqui, ó. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Essa é uma das primeiras fórmulas que a gente aprende quando a gente começa a estudar eletrodinâmica a nível de ensino médio, tá bom? Esse I é a corrente elétrica, ΔQ é a quantidade de carga, ou apenas Q, né, de carga elétrica, e ΔT, intervalo de tempo. Agora, olha só uma informação preciosa sobre o conteúdo. Como sempre, o que é que você tem que saber para conseguir resolver um problema como esse? Olha, pessoal. Primeiro, que a corrente é medida em ampere, símbolo A. Na maioria das vezes, a gente estudava assim na introdução à eletrodinâmica. Na intervalo de tempo, a gente media em segundos, símbolo S, e quantidade de carga em coulomb, símbolo C. Porém, nessa questão, as unidades não estão dessa forma aqui, tá? Observa nessa informação da tabela ao lado, né, a respeito do carregador e da bateria. Veja que a gente tem aqui a informação miliampere-hora, miliampere, né? Não aparece carga em coulomb, não aparece tempo em segundo, né? Aparece miliampere no lugar do ampere. Então, afinal, como é que a gente utiliza essa forma num problema como esse? Vamos mudar as unidades. A corrente, ao invés de escrevermos o valor da corrente em ampere, vamos deixar em miliampere, tá? Lembrando que mili significa dividir por 1000, ou a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. O tempo nós vamos medir em hora e não em segundo. Logo, a carga elétrica ela será medida em miliampere vezes hora, miliampere hora. Observa aqui na fórmula o movimento do mouse. Se a corrente está em miliampere e o tempo está em hora, fazendo meios pelos extremos aqui, ó, porque isso aí dividido por 1, né? Carga vezes 1 é igual a corrente vezes o tempo. Se a corrente está em miliampere e o tempo está em hora, miliampere multiplicado por hora é miliampere hora. Então, essa seria a unidade da quantidade de carga elétrica, tá? Observem bastante essa forma de medir nessa relação matemática, né? Corrente em miliampere, carga em miliampere hora e tempo em hora, porque isso é frequente nas últimas provas do Enem, tudo bem? Então, vamos à resolução. Veja bem. Primeiro, vamos separar as informações que o problema fornece para a gente, né? A máxima corrente que o carregador pode fornecer para a bateria é de 1000 mA. Tudo bem? Observe aqui na tabela essa informação. Corrente máxima que o carregador fornece é de 1000 mA, tá bom? O tempo total que a bateria vai demorar para carregar é exatamente o que nós vamos descobrir, que será uma dessas opções. A carga máxima que a bateria pode receber para que a bateria fique 100% carregada é de 4000 mAh. Então, como é que a gente descobre esse tempo? Vamos utilizar a nossa expressãozinha matemática e vamos fazer o seguinte. A corrente
que o carregador pode fornecer, a máxima que ele pode fornecer para a bateria é de 1000 mA. Isso é igual à quantidade de carga máxima da bateria é 4000 mA. E o tempo que vai demorar a carga é o ΔT. Ok? Então, a bateria não tem como fornecer os 4000 mA de uma vez só. Ela vai fornecer 1000 e durante o tempo ela vai alcançar os 4000 mAh de carga, tá? Então, veja que estou substituindo na expressão conforme essas medidas, né, aqui embaixo. Corrente em miliampere, tempo será medido em hora e a carga em miliampere hora. Estou usando as medidas aqui de baixo, tá? Bom, nós podemos inverter a diagonal. Em toda a igualdade de frações, né, temos uma fração aqui à esquerda, 1000 dividido por 1, e temos uma fração à direita, 4000 dividido por ΔT, né? Então, a gente tem uma igualdade fracionária. Todas as vezes que a gente tem uma fração igual a outra fração, nós podemos, por exemplo, inverter as diagonais. Eu vou levar o ΔT para o lugar do 1000 mA e vou levar o 1000 para o lugar do ΔT, né? Vou inverter essa diagonal. Vai ficar assim, o ΔT igual a 4000 mAh dividido por 1000 mA. Então, eu inverti aqui a diagonal para não ter que fazer regra de 3, né? Cortando miliampere com miliampere, veja que só vai sobrar a hora, que é a medida de tempo. E para facilitar essa conta, né, esse cálculo, essa divisão, eu vou cortar 3 zeros de cima com 3 de baixo. É o mesmo que dividir por 1000 em cima, dividir por 1000 embaixo. Nesse caso, nós teremos 4 dividido por 1. Logo, o tempo é de 4 horas. A medida que sobrou foi hora. Então, vai demorar 4 horas para que essa bateria carregue completamente, recebendo uma corrente máxima de 1000 mA durante esse tempo. Tudo bem, pessoal? Espero que eu não esteja falando muito rápido e que também as informações não estejam confusas, tá? Mas qualquer coisa vocês observam aí com um pouco de paciência, com mais lentidão, vai examinando cada uma das informações fornecidas no problema, releia as informações sobre as medidas da fórmula, dá um check-up aí geral e aí você vai descobrir, você vai começar a entender melhor a resolução, tá? Como eu falei, os vídeos são mais rápidos e não dá para tanto detalhe, mas eu acredito que isso aqui dá para dar uma força para muitas pessoas aí que irão fazer a prova do Enem, tá bom? Vamos seguir para mais uma, nossa última de hoje. Veja bem, a questão 130 do Enem diz o seguinte, do Enem 2022, ela fala assim: no circuito elétrico estão associadas 4 lâmpadas elétricas idênticas, A, B, C e D. Pessoal, essa palavra idêntica é importante, porque quando a gente fala geralmente essas lâmpadas idênticas, nós estamos nos referindo ao fato de que todas elas apresentam as mesmas resistências elétricas, tá bom? Características iguais, mesmas potências, mesmas tensões de funcionamento, mesmas resistências elétricas, tá bom? Então, considere a fonte de tensão como sendo V, aqui é a fonte ideal, né? Tirar aqui a seleção. Comparando-se o brilho das lâmpadas, se a lâmpada A queimar, de modo que não possa conduzir corrente, observa-se uma dessas informações aqui como sendo verdadeira. Eu preparei uma coisinha especial para essa última questão para vocês aqui. Eu preparei uma coisa rápida, mas vai ficar legal para entender. Eu fiz uma animação mostrando o movimento da corrente e vamos ver o que é que vai acontecer com essas lâmpadas da forma como elas estão aqui. Porque o problema diz para a gente que se a lâmpada A queimar, então vai acontecer uma dessas coisas aqui das opções. Mas antes de verificar isso, né, vamos considerar que a lâmpada A esteja intacta, funcionando plenamente, e vamos ver o que é que está acontecendo com esse circuito aqui. Mais um detalhe, eu preciso dizer antes de resolver, né, qual é o conteúdo envolvido no problema. Ainda estamos na eletrodinâmica e a parte que nós estudamos para entender o funcionamento desse tipo de circuito é a parte das associações de resistores, né? Associação série em paralela em conjunto, que aí nós chamamos de associação mista de resistores. Sempre nos problemas que envolvem essas ligações de chaves, de lâmpadas e problemas assim, é necessário que você saiba essas informações aqui, ó. Entender o que é um curto-circuito, saber calcular valores de tensão e corrente, saber identificar o caminho das correntes, saber determinar resistências equivalentes.
Ou seja, aquelas informações que são padrão no estudo das associações de resistores, tá? Então, para quem vai encarar essa prova do Enem de Ciência da Natureza, na parte de Física, lembra de dar uma olhadinha lá no conteúdo das associações de resistores, tá bom? Série paralela e mista. Agora sim, vamos colocar a animação aqui e entender o que é que está ocorrendo. Olha só, essas setinhas verdes representam a corrente elétrica saindo do polo negativo da bateria, da fonte. Lembrando que quando a corrente sai pelo polo negativo, esse é o sentido real da corrente. Esse é a forma como a corrente acontece de fato, tá? Movimento de cargas negativas, movimento de elétrons. E aí, ela sai do polo negativo, essa corrente. Eu vou colocar aqui um apontador laser em vermelho para ficar mais fácil para vocês entenderem. Acompanhe essa bolinha vermelha. A corrente sai do polo negativo, vai atravessando todo o fio. E aí ela chegaria nesse ponto aqui da bolinha vermelha e ela deveria percorrer por dois caminhos, né? Uma parte subindo, outra parte aqui pela direita, né? Mas por que será que não está passando corrente aqui pela direita, né? Por que será que eu coloquei um X aqui na lâmpada D, né? A gente vai entender já já, tá? Então a corrente não vai passar por essa lâmpada, ela vai subindo aqui. Veja a bolinha vermelha do indicador, do apontador laser. Ao encontrar esse nó, né, essa divisão, uma parcela da corrente vem pela esquerda, atravessando a lâmpada C e voltando até a bateria. E outra parcela dessa corrente que subiu aqui, ela vai passar pelas lâmpadas B e A e depois vai retornar até a bateria também. Veja que a corrente que passa pela lâmpada C, ela se encontra com a corrente que passa pelas lâmpadas B e A e retorna até a bateria, né? Então, por que será que a lâmpada D não está funcionando? Por que será que ela não vai receber corrente? Bom, a lâmpada apresenta um certo valor de resistência. E a gente sabe que resistência significa dificultar a passagem da corrente. Como a gente encontra no circuito um fio desviando a corrente, então essa corrente não vai passar por um caminho difícil, né? Por onde apresenta a resistência. Ela vai passar por um caminho onde ela flui sem dificuldade, né? Mas a verdade é que a lâmpada D está em curto-circuito. O que quer dizer um curto-circuito? Veja que os dois terminais da lâmpada, olha o indicador aí do apontador laser, esse terminalzinho acima, e essa outra perninha aqui abaixo da lâmpada, elas duas estão ligadas uma na outra através do fio que eu estou mostrando com o apontador laser. Ou seja, as duas pernas da mesma lâmpada estão ligadas uma na outra, né? Então, essa corrente não vai passar por essa lâmpada e ela está inutilizada, ela não tem funcionalidade aqui. Essa lâmpada está em curto-circuito, em nenhum momento ela irá acender, tá? Em momento nenhum, a corrente não vai passar por ela, porque ela está em curto, né? Significa dizer que as lâmpadas que irão acender serão somente A, B e C nessa configuração. Então eu vou apagar o circuito e vou voltar aqui para vocês verem, olha só. Aqui todas as lâmpadas estão desligadas e agora elas acenderam na cor amarela. As lâmpadas A, B e C estão funcionando, tudo bem? Esse é o circuito inicial, circuito original. A lâmpada D não está ligada. Bom, e o que vai acontecer? Agora a gente vai queimar a lâmpada A. Ou seja, eu vou cortar os contatos aqui da lâmpada e vou retirar essa lâmpada daqui. É a mesma coisa como se ela queimasse, né? Porque geralmente, quando uma lâmpada como essa queima, é porque o filamentozinho dentro é destruído e a corrente não tem por onde passar, tá? Então eu vou modificar a animação, eu vou eliminar aqui o funcionamento da lâmpada A. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha só, eu retirei a lâmpada A, tirei os contatos como se ela tivesse queimado e aí ela interrompeu a passagem da corrente. Olha só agora, a corrente está saindo pela fonte de tensão. Primeiro, ela não vai pela lâmpada D porque está em curto-circuito, como já expliquei para vocês. Ela vai continuar passando pela lâmpada C. Veja o caminho, a lâmpada C vai continuar acesa, mas a lâmpada A, ela interrompeu o caminho. Não tem como a corrente passar pelo A de um lado ao outro, então a corrente não vai mais passar por aqui. Mas a corrente que passaria por A é a mesma que passa por B. Deixa eu colocar a animação anterior para você ver mais uma vez. Olha, a corrente que sobe e atravessa B, em seguida atravessa A e retorna à bateria, fazendo as lâmpadas A e B acenderem, né? Mas quando a gente elimina o funcionamento da lâmpada A, não tem como a corrente passar e retornar à bateria, portanto não haverá passagem de corrente na lâmpada B e nem na lâmpada A que está danificada, queimada, né? Isso quer dizer que as lâmpadas A e B elas vão apagar, não irão funcionar, apenas a lâmpada C irá funcionar.
Uma outra coisa, né? Quando a lâmpada recebe em seus terminais a fonte máxima de energia, a fonte de tensão, aí ela brilha ao máximo, né? Essas lâmpadas B e A, deixa eu voltar a animação aqui, ó. Essas lâmpadas B e A, elas estavam acesas, mas elas não estão recebendo a tensão completa da fonte, né? Veja aqui um lado da... Observa o cursor vermelhinho aí do laser. Essa perna da esquerda da lâmpada A está ligada na fonte de tensão V, mas o outro lado dela não está ligada no outro lado da fonte de tensão. Primeiro passa pela lâmpada B, para depois, através do fio, ter contato com o polo negativo. Quer dizer que essas lâmpadas A e B, nesse momento, elas estão em série. E quando elas estão associadas em série, elas dividem a tensão. E se são lâmpadas idênticas, né, como diz aqui no enunciado, 4 lâmpadas idênticas, as resistências delas são iguais, então elas vão dividir essa tensão da fonte meio a meio. Por exemplo, se essa tensão da fonte fosse de 12 volts, a lâmpada A teria apenas 6 volts, a lâmpada B também teria apenas 6 volts. Ou seja, elas iam funcionar precariamente, com potência mais baixa, porque elas não estão recebendo a tensão total da fonte. Já a lâmpada C, ela tem seus 2 terminais diretamente ligados à fonte. Olha só, o cursor em vermelho, um lado ligado no polo positivo, o outro lado ligado diretamente ao polo negativo. Então, a tensão que a bateria tiver, a lâmpada C também irá receber totalmente. Então, ela vai ter seu brilho máximo, né? De qualquer forma, a lâmpada C está brilhando mais aqui, tá bom? Vamos tirar agora algumas conclusões. Deixa eu danificar a lâmpada A e veja o que é que acontece no final. A partir daqui, nós entendemos o seguinte, olha só. A letra A diz que as lâmpadas B e D irão apagar. E C vai permanecer acesa com o mesmo brilho. Bom, o brilho da lâmpada C não mudou em nenhum momento desde o início. Desde o início ela ficou ligada diretamente na fonte de tensão. Mas o problema é que a lâmpada D, ela não acendeu em momento nenhum. Então, as lâmpadas B e D apagam-se. Não, a lâmpada B não vai apagar, porque ela não acendeu. Aliás, a lâmpada D, né? Ela nunca acendeu, então não vai apagar. Quem vai apagar é a lâmpada B, né? Então, a letra A está errada, né? Vamos à letra B. A lâmpada B apaga-se, sim, né? Quando a gente danificou a letra A lâmpada B apagou. A lâmpada C permanece acesa com o mesmo brilho, sim, desde o início a lâmpada C não mudou nada. E a lâmpada D permanece apagada, sim, exatamente. Ela nunca acendeu e ela vai continuar assim. Ela permanece apagada. Então a letra B já está correta, tá? A letra C diz assim: a lâmpada B apaga-se, a lâmpada C permanece acesa com maior brilho. Não, ela não vai aumentar o brilho, ela vai manter a potência que ela tinha desde o início. E a lâmpada D permanece acesa. Não, a lâmpada D nunca acendeu, né? Então a letra C está errada. Letra D, a lâmpada B apaga-se, ok. A lâmpada C permanece acesa com o mesmo brilho, ok. E a lâmpada D permanece acesa com maior brilho. Não, porque a lâmpada D não acendeu em momento nenhum. A letra E, as lâmpadas C e D permanecem acesas. Não, a lâmpada D nunca acendeu, né? Então nem vou ler o restante. Conclusão, após a análise do circuito, percebemos que a lâmpada D não acendeu em nenhum momento. Logo, as opções A, C, D e E já ficam erradas apenas por essa conclusão. Somente o fato da gente perceber que a lâmpada D não acendeu em nenhum momento, então todas as alternativas menos a B já ficam erradas. O que já indica para a gente a alternativa certa, né? Outra coisa, a lâmpada C, ela acende mais forte porque ela recebe toda a tensão da fonte. Essa foi a informação que eu passei para vocês desde o início. Tudo bem, pessoal? Então, quer dizer que a resposta correta é mesmo a letra B, tá bom? Vamos marcar aqui a letra B. Bem, hoje eu demorei só um pouquinho mais na explicação, mas eu acredito que tenha sido importante isso, tá? Essa animaçãozinha legal, acredito que tenha facilitado bastante para que vocês entendessem aí a explicação. Eu espero de verdade ter ajudado a quem assistiu esse vídeo também, tá? Que vai participar da prova do Enem. Nosso tempo realmente é rápido, né? Os detalhes são vistos em outras aulas. E aqui é apenas para dar uma força geral para todos, tá bom? Meu desejo de muito sucesso. Novamente agradeço a companhia de todos, agradeço a todos que vêm acompanhando o canal, que vêm acompanhando aí os vídeos, né? Passe para seus amigos também, compartilhem com eles, dê essa força para quem vai fazer o Enem, né? E, como eu falei para vocês, se inscrevam aí, aproveitem, né? Acompanhem, vai ter algumas coisas novas,
Uma vez que o canal tenha sido criado, então vamos fazer um bom uso dele, né? Vamos propagar coisas importantes para muitas pessoas por aí, tá bom, pessoal? Obrigado a todos, Deus os abençoe e sucesso. Até a próxima.